A paz a todos. Eu quero aproveitar esse momento, esse vídeo, para conversarmos e refletirmos sobre uma passagem bíblica de 2 Coríntios, capítulo 8, versículo 1 até o 5. Uma passagem muito importante que fala de um trabalho de angariamento de fundos que o apóstolo Paulo estava desenvolvendo para atender a comunidade pobre cristã em Jerusalém. Ele estava escrevendo aqui nesse texto a igreja em Coríntio, e nos primeiros 5 versículos ele toma o exemplo dos irmãos da Macedônia, que mostraram uma grande voluntariedade e uma grande participação junto desse momento e desse trabalho. É óbvio que o apóstolo Paulo estava trabalhando na captação de recursos para atender as necessidades missionárias, dos projetos missionários, e ali uma necessidade específica da igreja em Jerusalém. Olha o que diz o texto bíblico. Também, irmãos, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova e tribulação manifestaram abundância de alegria, e a profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza da sua generosidade. Porque eles testemunhou na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem da assistência aos santos. E não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos, primeiro ao Senhor, depois a nós, pela vontade de Deus. Olha que texto importante, um texto esclarecedor, e que mostra o exemplo de um grupo de cristãos da igreja na Macedônia, que Paulo estava usando aqui para escrever a igreja em Corinto, para que quando ele chegasse em Corinto, essa igreja estivesse já preparada, tivesse já realizado o trabalho da oferta. Ele fala isso lá mais adiante, no capítulo, entre os capítulos 8 e 9 dessa segunda carta de Paulo aos Coríntios. Então, a gente vê nesse texto algumas coisas muito importantes. Uma das primeiras que me chama a atenção é Paulo tomar o exemplo de uma igreja fiel, de uma igreja que mesmo estando passando por dificuldades e mesmo também estando vivendo sobre uma condição de pobreza, eles corresponderam ao chamado de investir, de ser voluntário e de atuar em prol daquele projeto. O versículo 2 diz que porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria. E a profunda pobreza deles superabundou em grande tristeza. Ora, a igreja macedônia também estava vivendo em provas, em tribulações, e até mesmo em pobreza, e mesmo assim superabundaram em riquezas para o ministério, para esse projeto que Paulo estava desenvolvendo. E no versículo 3, Paulo diz, porque eles testemunham na medida das suas posses, e mesmo acima delas se mostraram voluntários. Diz alguns comentadores que a igreja macedônia chegou a pedir dinheiro emprestado, que não tinham, para entregar para Paulo, para que a oferta fosse maior, para que mais coisas pudessem ser feitas. No versículo 4, olha a palavra da igreja macedônia ao apóstolo Paulo, e ele resiste isso aqui no versículo 4, pedindo-nos com muitos rogos a graça de participarem na assistência aos santos. Olha que exemplo que nós temos para nós nos dias atuais, mesmo no meio das dificuldades que estamos passando, da pandemia, de tudo que aconteceu, de mostrar, né, a nossa generosidade, a nossa voluntariedade, e não só isso, não esperar que alguém peça, né, que uma organização peça, que uma associação peça, mas eles mesmos se apresentaram. A igreja macedônia se apresentou ao apóstolo Paulo e rogou, implorou para que eles pudessem participar na assistência à igreja em Jerusalém. Além disso, no versículo 5, e não somente fizeram como nós esperávamos, mas também deram-se a si mesmos como voluntários. Então a igreja macedônia estava totalmente pronta, tanto para ir, como para ser voluntário, como para trabalhar, e como para implorar, para poder participar com ofertas daquele projeto. Isso nos deixa uma grande lição, um grande exemplo para a igreja brasileira, para a igreja mundial, porque essa é a última hora, nós estamos vivendo no tempo do fim, e importa que nós venhamos tomar
tudo que nós tivemos, todos os recursos que nós pudemos levantar, que nós podemos angariar, fazer até como a igreja da Macedônia, se possível for até emprestar o que a gente não tem para enviar para o campo missionário. Então eu finalizo, lembrando a cada um de vocês dos projetos da SCP, da nossa visão com respeito à Ásia, Europa, África, aqui o Brasil, América do Sul, a tudo que Deus colocou em nossa mão, esse projeto de evangelização de crianças, de suporte aos missionários, de realizar alguma assistência social e de trabalhar também em frentes de reformas e de plantação de igrejas. Que você possa ser como os macedônios, né? Tomar esse exemplo que Paulo aqui registrou, ser como eles, chegar a rogar, a implorar ao apóstolo, não, eu quero participar, que nós tomemos esse exemplo e juntos nós possamos fazer muito mais pelo reino de Deus. Essa é uma hora importante da Igreja Mundial, uma hora importante da Igreja Brasileira. A grande missão está sobre nós que Cristo deixou, ide. E o ide, fazer discípulos, além do nosso preparo espiritual, além do treinamento, além do discipulado, do evangelismo, tem a questão do suporte, né, financeiro. Que você seja esse instrumento nas mãos de Deus e que juntos nós possamos fazer muito mais pelo reino de Deus no mundo, na Ásia, nos locais que Deus colocar em nossas mãos. Deixo aqui já a nossa palavra de agradecimento a todos os patrocinadores da SCP, que há 6 anos, fizemos recentemente 6 anos, estão caminhando conosco. Muitas vezes há dificuldades, há momentos de falta, né? Mas que Deus possa lhe conceder força, para mesmo no meio da dificuldade, da tribulação, da prova, ou até mesmo da pobreza, você rogar, pedir, implorar para participar da assistência aos santos, nossa família cristã perseguida lá na Ásia, que nós consigamos fazer muito mais por eles. 2021 está diante de nós e muitos desafios, muitas coisas estão em oração e sendo apresentadas diante de Deus. Que você faça parte disso, que nós juntos façamos parte de tudo isso que está acontecendo e que o reino de Deus venha avançar e venha crescer. Que Deus abençoe a sua vida, guarde essa palavra no seu coração e não esqueça, quem é abençoado é aquele que semeia, porque é ele que vai colher. Então, quem realmente é abençoado é aquele que dá, não aquele que recebe. Deus te abençoe. Um grande abraço.